O nosso grupo ficou responsável pelo tema A Primeira Semana do Desenvolvimento Humano e os componentes são Maria Lidiane, no caso eu, a Mayra Raíssa e a Michele Ketter. Vamos entender um pouco como ocorre a fecundação e em que local ela acontece. Bom, o desenvolvimento, ele começa na fecundação, quando o espermatozoide, ele penetra em um oosto, né, para formar o zigoto, que é uma célula totipotente, altamente especializada, que tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula, né? E ela é composta de cromossomos e também de genes, que são derivados tanto da parte materna quanto paterna. Esse zigoto ele vai sofrer divisões e gradativamente ele é transformado em um ser humano multicelular, e isso acontece por meio das divisões celulares, da migração, do crescimento e também da diferenciação. O local em que a fecundação ocorre, ele é chamado, né, de ampola, que nada mais é do que a dilatação sacular da tuba uterina. Se o ovócito ele não é fecundado, ele passa devagar ao longo da tuba, né, para dentro da cavidade, e lá ele vai sofrer um processo de degeneração e depois ele vai ser reabsorvido. Então, nós podemos perceber que a fecundação ela é uma complexa sequência de eventos moleculares coordenados que começam com o contato entre um oosto e um espermatozoide. A fecundação ela vai terminar com a mistura de cromossomos paternos e maternos na metáfase da primeira divisão mitótica do zigoto. Então, aqui nós trouxemos essa imagem, né, ilustração aqui para vocês entenderem melhor como ocorre a fecundação. Bom, aqui no item 1 tem um espermatozoide, né, durante a capacitação. No item 2, ele já se aproxima aqui do oosto, né? Aqui essa parte mais externa é a corona radiada. E nesse item 2, ele também está sofrendo, né, a reação acromossômica, que é quando tem esse contato. E no item 3, o espermatozoide, ele está formando um caminho pela zona pelúcida, né? Ele já conseguiu ultrapassar a corona radiada e agora a zona pelúcida e já está chegando aqui no espaço perivitelino e logo após vai conseguir penetrar no oosto. Aqui no quarto item, o espermatozoide, ele já se encontra, né, no citoplasma do oosto para poder realizar a fecundação. A fecundação, ela se divide em fases, né? Vamos aqui explicar um pouco sobre cada uma delas. Bom, a primeira fase é a passagem, né, de um espermatozoide através da coroa radiada do oosto, como eu expliquei na figura anterior, né? E essa fase, ela consiste na dispersão de células foliculares da coroa radiada e acontece principalmente por conta da enzima, né, hialuronidase, que ela é liberada pelo acrossoma do espermatozoide e em algumas enzimas também da mucosa tubarina, né, que pode auxiliar nesse processo. E, além disso, os movimentos, né, da cauda do espermatozoide são importantes durante a penetração da coroa radiata. Aqui na segunda fase, nós temos a penetração da zona pelúcida, que corresponde à fase anterior, né, devido à liberação das enzimas pelo acrossoma. A enzima proteolítica acrosina, ela pode causar, né, a lise, que são a quebra, né, da zona pelúcida, e vai formar um caminho para que o espermatozoide ele possa chegar até o ovócito.
E a terceira fase é a fusão das membranas plasmáticas do ócito e do espermatozoide. Bom, quando ocorre essa fusão, o conteúdo de grânulos corticais, eles vai surgir, né, a partir do ócito, liberado para o espaço perivitelino, entre o ócito da zona pelúcida, e isso vai ocorrer devido a alterações na zona pelúcida, propondo assim que ela vai evitar a entrada de novos espermatozoides, né, para causar a fecundação. As membranas, né, da célula, elas vão se romper nessa área de fusão e vai permitir que somente a cabeça e a cauda do espermatozoide consigam passar após a membrana do óvulo. A fase seguinte é o término da segunda divisão meiótica do óvulo, né, que vai formar um óvulo maduro, e desse óvulo maduro gera também o segundo corpo polar, e o núcleo desse ócito, ele vai se tornar o pronúcleo feminino. A próxima fase, né, a formação do pronúcleo masculino. Dentro do citoplasma do ócito, o núcleo do espermatozoide, ele vai se alargar, né, e vai formar o pronúcleo masculino. Então, a cauda do espermatozoide, ela vai se degenerar. E por último, a fase final é a lise das membranas pronucleares, que é quando ocorre a fecundação, né, dos cromossomos e o arranjo deles, para poder começar a divisão mitótica e a primeira divisão da clivagem do zigoto. Então, a combinação dos cromossomos em cada pronúcleo vai resultar em um zigoto diploide com 46 cromossomos. E aqui, para explicar um pouco melhor as fases da fecundação, nós trouxemos outra ilustração, e aqui vamos explicar um pouco. No item B, aqui, o espermatozoide já está dentro, né, do óvulo, e já ocorreu a segunda divisão meiótica, resultando na formação de um óvulo maduro, né, e o núcleo desse óvulo, agora ele vai gerar um pronúcleo feminino. Aqui ao lado, né, a cabeça do espermatozoide aumentou para formar o pronúcleo masculino, e aqui, na próxima fase, a cauda dele vai se degenerar, aqui no item D, né, quando ocorre a fusão dos pronúcleos e também começa a replicação do DNA desses pronúcleos, né, tanto o masculino quanto o feminino. E no item E, o zigoto, ele é formado, né, por completo, e é um zigoto diploide, que contém 46 cromossomos. Os resultados da fecundação. Após, né, a fecundação, as suas fases, vai ter os seguintes resultados: a estimulação, a restauração, a variação, a determinação do sexo e a ativação. Cada um ele tem uma parte específica nesses resultados. A estimulação, por exemplo, ela vai estimular o óvulo secundário, né, a completar a sua segunda fase, da divisão meiótica, e vai produzir o segundo corpo polar. A restauração, ela vai restaurar o número de cromossomos, né, no caso, a fecundação, ela inicia com 23 paternos e 23 maternos, então vai gerar, ao final, um indivíduo, né, diploide com 46 cromossomos. A variação, ela vai ocorrer devido, né, à variabilidade genética materna e paterna, e determina o sexo, como, por exemplo, um espermatozoide que carrega um cromossomo, né, portador de Y, ele vai gerar um pronúcleo masculino, e já um espermatozoide que carrega um cromossomo, né,
X vai originar um pronúcleo feminino. E a ativação? Bom, essa ativação metabólica, né, do ócito, ela vai dar início à clivagem do zigoto, e assim vai ocorrer as sucessivas divisões. Então, fazendo um resumo geral, o zigoto, né, ele é geneticamente único, porque metade dos cromossomos vem da mãe, a outra metade vem do pai. Esse mecanismo, ele forma a base da herança biparietal, perdão, e da variação da espécie humana. Quando ocorre o crossing over dos cromossomos, pela relocação dos segmentos, os cromossomos maternos e paternos têm ali um embaralhamento, né, desses genes, e assim eles vão produzir a recombinação do material genético. Eu acho que deu quando a câmera estava falando. Eu vou colocar interromper vídeo, gravar, não sei o quê. Eu tô achando que, meu Deus do céu. Que lindo. Combina não. Já gravou? Vai, meu Deus. Clivagem. O início da primeira semana ela é marcada pela clivagem do zigoto. Mas o que é a clivagem? A clivagem ela é a sequência de divisões mitóticas que esse zigoto ele vai sofrer e que vai resultar no aumento do número dos blastômeros, que são essas células aqui que eu estou apontando com a seta. Bom, o zigoto inicialmente ele vai ser uma célula única, envolvida por uma zona pelúcida, na qual estou apontando, contendo o núcleo diploide. Logo, vai ter 46 cromossomos, lembrando que 23 eles vêm do ovócito e 23 do espermatozoide, ou seja, 23 eles se originam da mãe. Então, primeiramente vai ter esse zigoto, essa célula única, após 30 horas depois da fecundação, é que vai iniciar a clivagem, que, como eu disse anteriormente, ela é a sequência de divisões mitóticas que esse zigoto ele vai sofrer. E a clivagem ela pode ser dividida por etapas, como as demonstradas na imagem. Ou essa de 2 células, que é onde ocorre a primeira mitose, de 4 células, a de 8, e a partir desse estágio de 8 células, os blastômeros eles vão mudar a sua configuração e eles irão unir-se mais fortemente entre eles. Esse fenômeno ele é denominado compactação. A compactação, ela proporciona uma maior inter-relação entre essas células, ou seja, entre esses blastômeros, e ela também é a condição para a separação dessas células internas que formam a massa celular interna, como demonstrada aqui na imagem E, na qual eu estou apontando. Bom, o fenômeno de compactação, ele pode acontecer através de glicoproteínas de adesão da superfície celular e a partir do estágio em que vão ter entre 12 e 32 células, a gente não vai mais chamar de zigoto. A partir daí, vai começar a se denominar mórula.
Como podemos observar, no decorrer dessas divisões mitóticas, as células elas vão se tornando cada vez menores. Essas células que foram surgindo, como eu disse anteriormente, a gente denomina de blastômeros, que é a estrutura que resulta das divisões do ovo fertilizado durante esse desenvolvimento embrionário. E o embrioblasto, ou massa celular interna, elas são as células internas da mórula. E elas são envolvidas por uma faixa de blastômeros achatados que compõem o trofobasto, que são isso aqui, ó. Essas células achatadas aqui, elas formam o trofobasto. E, voltando um pouquinho atrás, a mórula, ela chega no útero por volta de 4 dias. No livro que a gente teve como base para a nossa apresentação, ele trouxe algumas informações clínicas que eu achei interessante trazer para vocês. Sobre a clivagem, são duas. A primeira é como o zigoto clivado ele é nutrido durante essa primeira semana de desenvolvimento. E os requisitos nutricionais desse zigoto na divisão, eles não são grandes. Os nutrientes eles são derivados principalmente de secreções das tubas uterinas nas quais esse zigoto ele se encontra. E quando se refere a outra questão, quando se refere a um zigoto, os termos clivagem e mitose, eles vão ter o mesmo significado? Quem já pagou genética já passou por esse conteúdo, mas quem não, basicamente a mitose ela é um processo normal da produção celular que vai resultar na formação de células filhas. A clivagem, ela vai ser a série de divisões celulares mitóticas desse zigoto, que nesse processo vai resultar na formação de células filhas, que são os blastômeros. Então, as expressões divisão de clivagem e divisão mitótica, elas vão ter o mesmo significado quando elas se referirem ao zigoto em divisão. Aí, eu trouxe outra imagem do mesmo processo, o zigoto sendo célula única, sofrendo mitose de 2, 4, formando a mórula, posteriormente o blastócito, que vai ser explicado mais à frente. Ainda sobre a clivagem, eu trouxe outras informações clínicas que eu achei interessante trazer para vocês. Por exemplo, erros, eles podem acontecer durante a clivagem, que é durante essas divisões mitóticas que esse zigoto ele vai sofrer. E o principal tipo de erro é a não disjunção. Mas o que é essa não disjunção? A não disjunção ele é um erro na reparação dos cromossomos. Por exemplo, na mitose, como citei anteriormente, uma célula-mãe, ela vai dar origem a duas células filhas. Essas duas células filhas, elas vão ter o mesmo número de cromossomos, que nesse caso é 46. Só que o que vai acontecer? Se acontecer um erro, se acontecer essa não disjunção, que é um erro na reparação dos cromossomos, a gente vai ter duas células com número de cromossomos diferentes. Por exemplo, uma célula ela vai ter 45 cromossomos e outra vai ter 47. Isso é a não disjunção. E essa não disjunção ela também pode acontecer na gametogênese. Só que aí vai gerar o quê? Vai gerar gametas com cromossomos diferentes. Se acontecer aqui na clivagem, vai gerar um indivíduo com uma condição que a gente chama de mosaicismo. Mas o que é esse mosaicismo? O mosaicismo é um organismo que possui duas ou mais linhagens de células no seu organismo. Tá, mas qual vai ser a diferença entre essas células? Basicamente, a diferença vai ser no número de cromossomos. Por exemplo, na pele, no nosso tecido epitelial, algumas células elas vão ter um determinado número de cromossomos e outras células elas vão ter outro número de cromossomos. Isso é o mosaicismo. Tá, mas entrando mais um pouquinho a fundo, existem dois tipos de mosaicismo.
o mosaicismo de linhagem germinativa e o mosaicismo de linhagem somática. Como o próprio nome já diz, por exemplo, no de linhagem germinativa, ele vai afetar as células germinativas, os nossos gametas, tanto os espermatozoides como os ovócitos. Então, a gente vai ter gametas com um número normal de cromossomos 23 e gametas com outras quantidades de cromossomos. E já no mosaicismo de linhagem somática, o que vai ser afetado são as nossas células somáticas, são as células dos nossos tecidos. Como exemplo que eu dei anteriormente, o da pele. Uma célula com um número de cromossomos e outras células com outro número de cromossomos. Aí eu trouxe uma imagem para vocês de um gatinho portando essa condição do mosaicismo. Ele vai ter duas cores de pelo, que isso é uma condição do mosaicismo. E filhos de pessoas mosaicas, eles podem vir desenvolver condições genéticas, como, por exemplo, é o caso da síndrome de Down e a síndrome de Klinefelter. Eu não vou adentrar mais no assunto porque não é o nosso objetivo da aula, mas é bastante interessante, seria muito legal que vocês pesquisassem sobre o assunto. A formação do blastocisto. Então, a formação do blastocisto se inicia cerca de 4 dias após a fecundação, quando a mórula ela alcança o útero. Nesse período, o fluido da cavidade uterina vai atravessar a zona pelúcida, que na imagem é essa camada azul mais externa. Ela vai adentrar, o fluido vai adentrar pela zona pelúcida para formar um espaço que será preenchido por fluido. A consequência dessa entrada de fluido vai fazer com que os blastômeros eles se separem em duas partes. Como está aí na imagem, uma parte vai formar o trofoblasto, que é essa camada de célula mais externa, e a outra parte vai formar o embrioblasto, que é esse amontoado de células em um polo, que será o embrioblasto será o primórdio do embrião. Então, durante essa fase de desenvolvimento, essa estrutura formada ela é chamada de blastocisto. Então, o embrioblasto ele se projeta para dentro da cavidade e o trofoblasto forma a parede do blastocisto. Após esse período, o blastocisto ele vai permanecer, como é que diz, flutuando no fluido da cavidade uterina, e a zona pelúcida, essa parte que está em azul, mais externa, ela será degenerada. Essa degeneração vai permitir que o blastocisto ele aumente rapidamente de tamanho, e enquanto ele flutua lá livremente na camada uterina, a sua nutrição, como foi falado antes, que antes, quando era mórula lá na tuba uterina, a nutrição vinha dos fluidos da tuba. Aqui, quando ele já se encontra na cavidade uterina, a sua nutrição vai vir das glândulas uterinas. Próximo slide, né? Só um minuto. O notebook está um pouco lento. Sim. Aí, aproximadamente 6 dias após a fecundação, o blastocisto ele se adere ao epitélio endometrial. Assim que acontece essa adesão ao epitélio, o trofoblasto
ele inicia rapidamente uma proliferação de células e também uma diferenciação. Ele vai se diferenciar em duas camadas. Vai se diferenciar em citotrofoblasto e sincício trofobasto. Aqui na imagem, na parte de cima, é quando ele está se aderindo à parede uterina. E aí, quando se inicia essa adesão, o citotrofobasto... Eita, me perdi. Sim, vai se diferenciar em duas camadas. O citotrofobasto vai ser essa camada de células que envolve o blastocisto, e o sincício trofoblasto vai ser a parte que vai ser aderida à parede uterina. Ele vai ser, aqui nessa imagem de baixo, essa parte amarronzada. Ele é uma massa protoplasmática multinucleada, que ela foi formada pela fusão de várias células. No final da primeira semana, o blastocisto ele vai estar, como na imagem de cima, superficialmente implantado. E aí, quando começou a se formar o síncil trofobasto, que é altamente invasivo, e ele se expande, se adentrando nos tecidos uterinos, o sincício trofobasto, ele vai secretar enzimas proteolíticas que corroem os tecidos maternos. E isso vai possibilitar que o blastocisto ele se implante dentro do endométrio, de onde vai ser, inicialmente, de onde ele vai se nutrir. Essa corrosão vai possibilitar que ele se nutra desses tecidos que estão sendo corroídos. E aí, nesse período de quando o sincício trofobasto ele está se adentrando, vejam que embaixo do embrioblasto, na imagem, surge mais uma camada de células que rodeia o embrioblasto, que será chamada de hipoblasto. Essa camada de células é voltada para a cavidade blastocística. Próximo slide, né? Fertilização in vitro e transferência do embrião. Então, essa fertilização in vitro, ela tem dado muita oportunidade a casais que são inférteis. O primeiro bebê que nasceu desse procedimento nasceu no ano de 1978. Aqui a imagem mostra como é realizada a fertilização in vitro. Primeiro, a mãe recebe os hormônios para que os ócitos amadureçam, e aí esses ócitos são coletados e colocados em uma placa contendo espermatozoide e que irão fertilizar o óvulo. E aí, quando ocorre a fertilização, que ele passar pelas sucessivas divisões, quando o óvulo fertilizado atingir a fase de blastocisto e de clivagem de blastocisto, eles vão ser retirados e injetados no útero da mãe, como aqui mostra na imagem. Existe também outra técnica de fertilização in vitro, que é chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde o espermatozoide ele é inserido diretamente no citoplasma do óvulo. Essa segunda técnica, ela é utilizada em caso de infertilidade resultante de tubas uterinas bloqueadas, ou quando o homem ele tem a condição de oligospermia, que é quando o número de espermatozoide é reduzido. Próximo slide, né? Diagnóstico de doenças genéticas antes da implantação. Então,
Esse diagnóstico é feito em embriões que vieram da fertilização in vitro. Ela permite identificar alterações genéticas nos embriões antes de serem transferidos para o útero. Esse procedimento ele é feito quando os embriões eles estão em fase de clivagem ou de blastocisto, quando eles estão em 3 ou 5 dias de fecundação. Essa técnica permite o diagnóstico de um grande número de doenças genéticas nos embriões. Assim, casais que possuem alto risco de transmissão de doenças genéticas para os seus descendentes podem reduzir o risco ao identificar os embriões saudáveis para a transferência. O primeiro procedimento desse tipo, que foi realizado com sucesso, aconteceu no ano de 1990. Ele foi utilizado para evitar o nascimento de crianças com doenças ligadas ao cromossomo X. E, atualmente, ele é realizado em diversas clínicas pelo mundo. Então, eu esqueci de dizer, mas vou dizer agora, na fertilização in vitro, geralmente, eles têm mais chance de ter uma gravidez múltipla do que da forma natural, uma gravidez natural. E também, do mesmo jeito, tem grande, como é que diz, porcentagem de abortos também nesse próximo slide. Pode passar, né? Uhum, sim. Embriões anormais e abortamentos espontâneos. De embriões, no estágio inicial, eles abortam espontaneamente. Por quê? Nos primeiros estágios de implantação do blastócito, ele é caracterizado como um ciclo crítico de desenvolvimento, que pode fracassar por causa dessa produção inapropriada de progesterona e estrógeno pelo corpo lúteo, que é uma glândula endócrina, vou contar aqui para vocês, que ela se desenvolve no ovário de maneira temporária e cíclica, após a ovulação, e ela é responsável pela produção, como por exemplo, da progesterona. No livro que a gente trouxe como base para a nossa apresentação, ele vai relatar que os médicos, eles escutam, no último período menstrual, houve um atraso de alguns dias e apresentaram um fluxo intenso anormal. Aí, nesses casos, provavelmente, esses pacientes, eles tiveram um abortamento espontâneo precoce. O livro ele vai trazer uma estatística na qual acredita que a taxa de abortamento espontâneo ele chega a 45%, é um número bem significativo. E alguns desses abortamentos espontâneos, eles acontecem, por exemplo, por anormalidades cromossômicas. E trazendo uma questão clínica sobre esse assunto, o livro vai trazer essa indagação, né? De qual é a causa mais comum do aborto espontâneo durante essa primeira semana de desenvolvimento. Aí a causa mais comum, como eu disse, é o aborto espontâneo durante essa primeira semana, é a anomalia cromossômica, como as anomalias decorrentes da não disjunção, como eu expliquei anteriormente, e também vai ter bem mais enfoque no capítulo 2. E também a falha nos sinciloblastos na produção de uma quantidade adequada de gonadotrona poliôncica humana para manter esse corpo lúteo no ovário também poderia resultar nesse abortamento precoce. Obrigada pela atenção. Meu Deus.